Jesus, durante seu ministério na terra, estava sempre cercado por multidões. Multidões que o seguiam em busca de milagres, curas, e muitas vezes simplesmente por curiosidade. Mas, apesar da proximidade física, poucas pessoas realmente tocaram o coração de Jesus com fé genuína e com coração quebrantado. A grande maioria o seguia por motivos errados, buscando apenas o que ele podia oferecer no presente, sem enxergar o propósito eterno de suas palavras. A pergunta que ecoa até hoje é: quem somos nós em meio à multidão? Vamos refletir sobre a palavra de Deus, onde pessoas, apesar das circunstâncias, conseguiram alcançar o milagre através da genuína fé. Veremos exemplos de pessoas que, embora estivessem perto de Jesus fisicamente, estavam longe espiritualmente. Mas como estão as nossas vidas hoje? Estamos buscando apenas o que Jesus pode nos dar ou estamos o buscando porque o reconhecemos como Filho de Deus? E Bartimeu, o cego de Jericó, clamou mesmo quando a multidão tentava calá-lo. Em Lucas capítulo 18, versículos 35 ao 43, encontramos Bartimeu, o cego de Jericó. Ele era desprezado e ignorado pela sociedade, mas quando soube que Jesus estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo quando a multidão tentou silenciá-lo, Bartimeu não desistiu. Ele gritou ainda mais alto. Bartimeu não estava preocupado com o que a multidão pensava dele. Naquele momento, sua cegueira era sua vantagem. Ele não podia ver os olhares de reprovação, os rostos que o desprezavam. Ele estava focado em uma coisa: alcançar a atenção de Jesus, aquele que podia curá-lo. E de fato, Jesus parou. Parou por causa do clamor de um homem de fé, que não se deixou abalar pelas vozes ao redor. Assim como Bartimeu, muitas vezes precisamos ignorar as vozes que tentam nos desanimar, focar apenas em Jesus, o autor do milagre. Quando olhamos para a multidão, perdemos o foco no poder de Deus. Quem tem sido o foco da sua vida? A multidão ou Jesus? A mulher do fluxo de sangue tocou com fé apesar das limitações. Em Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 34, encontramos a mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Ela havia tentado de tudo para se curar, gastado todos os seus recursos, mas nada funcionava. No entanto, ela ouviu falar de Jesus, e assim direcionou toda sua esperança no Filho de Deus. Ela tinha algo que a multidão ao redor de Jesus não tinha: uma fé inabalável. Ela acreditava que, se ao menos tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. A multidão a empurrava e a apertava, mas ela estava determinada. E, ao tocar as vestes de Jesus, imediatamente sentiu em seu corpo que havia sido curada. Jesus, percebendo que dele saíra virtude, perguntou: quem me tocou? Havia muitas pessoas ao redor de Jesus, mas só ela o tocou com fé verdadeira. E isso fez toda a diferença. Assim como essa mulher, muitas vezes podemos nos sentir fracos e inferiores, mas a fé verdadeira é o que move o coração de Deus. Você tem se aproximado de Jesus com essa mesma fé? Ou está apenas no meio da multidão, sem um propósito claro? Zaqueu, superando barreiras para ver Jesus. Em Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10, encontramos Zaqueu, um homem pequeno de estatura, mas grande em determinação. Ele era um publicano, odiado pela sociedade, mas não deixou que isso o impedisse de ver Jesus. Quando percebeu que a multidão o impedia de enxergar, ele fez algo diferente: subiu numa árvore. E, por causa dessa atitude ousada, Jesus parou, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu não se importou com o que os outros iriam pensar dele. Ele não estava preocupado com a opinião da multidão. Sua vontade de ver Jesus era maior que qualquer barreira social ou física. E nós? Temos a coragem de superar os obstáculos que nos impedem de ver Jesus claramente? E, antes de continuar com o vídeo, nós do canal Caminho e Verdade, estamos sempre nos esforçando para trazer para você o melhor conteúdo possível referente à Palavra de Deus. Então, por favor, se você está gostando deste conteúdo, curta este vídeo e se inscreva em nosso canal para receber conteúdos que podem realmente edificar sua vida. Assim você também nos ajuda a disseminar a genuína palavra para outras pessoas. Voltando para o vídeo, os 4 amigos e o paralítico, e uma fé que move montanhas. Em Marcos capítulo 2, versículos 1 ao 12, lemos a história de 4 amigos que carregavam um homem paralítico até Jesus. Ao chegarem à casa onde Jesus estava, a multidão era tão grande que não havia como entrar pela porta. Mas esses homens não desistiram. Eles subiram no telhado, abriram um buraco e desceram o paralítico até Jesus. Jesus,
Vendo a fé deles, não apenas curou o paralítico, mas também perdoou seus pecados. Esses 4 amigos nos ensinam que a verdadeira fé não se contenta com obstáculos. Ela encontra soluções. A fé é ativa, ela age e nos leva a ajudar outros a encontrar Jesus. Quem em sua vida precisa de um milagre? O que você está disposto a fazer para levar essa pessoa até os pés de Jesus? Josué, Calebe e os espias de Canaã. A visão da promessa e a visão do medo. Agora, vamos ao Antigo Testamento, em Números capítulos 13 e 14, onde vemos a história dos 12 espias enviados para espiar a terra prometida. 10 deles voltaram com um relatório pessimista, dizendo que a terra era habitada por gigantes e que seria impossível conquistá-la. Eles disseram ao povo: não podemos subir contra este povo, porque são mais fortes do que nós. O medo dominou seus corações, e essa visão contaminou toda a multidão, que começou a murmurar contra Deus. Mas Josué e Calebe tinham uma visão diferente. Eles disseram: a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará esta terra. Josué e Calebe não negaram a existência dos gigantes, mas focaram nas promessas de Deus. Eles sabiam que com Deus, todas as coisas são possíveis. Enquanto os outros espias influenciaram a multidão com medo e dúvida, Josué e Calebe permaneceram firmes na fé. A recompensa para os 10 espias que espalharam o medo foi trágica. Eles e toda aquela geração que duvidou morreram no deserto, e nunca entraram na terra prometida. Apenas Josué e Calebe, por sua fé e confiança em Deus, receberam a promessa. Fariseus e escribas, perto de Jesus, mas longe da graça. Em Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 50, vemos um exemplo claro de pessoas que estavam perto de Jesus fisicamente, mas espiritualmente longe. Quando uma mulher pecadora se aproximou de Jesus para lavar seus pés com suas lágrimas e secá-los com seus cabelos, os fariseus a julgaram em seus corações. Eles estavam mais preocupados em apontar os erros dos outros do que em reconhecer a graça que estava diante deles. Quantas vezes, como os fariseus, estamos fisicamente presentes nas coisas de Deus, mas nossos corações estão distantes? Julgamos aqueles ao nosso redor ao invés de nos humilharmos na presença de Jesus. Multiplicação dos pães e peixes, seguindo Jesus pelo motivo errado. Em João, capítulo 6, versículos 26 ao 27, logo após a grandiosa multiplicação dos pães e dos peixes, vemos a multidão correndo atrás de Jesus, ansiosa para estar perto dele. À primeira vista, parece que aquelas pessoas estavam buscando algo nobre. Afinal, quem não gostaria de estar na presença do Messias? Mas Jesus, que conhece os corações, percebeu que a motivação deles não era genuína. Ele, então, os confronta com uma verdade profunda, dizendo: em verdade vos digo, vós me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Esse momento é um espelho para as nossas vidas. Quantas vezes corremos atrás de Deus, não porque o reconhecemos como nosso Salvador, mas porque queremos as bênçãos que Ele pode nos oferecer. Às vezes, estamos mais preocupados com as bênçãos temporais, uma cura, um emprego, um milagre financeiro, do que com a bênção eterna de estar na presença de Deus. Mas Jesus nos desafia a ir além. Ele nos lembra que a comida que sacia o corpo é passageira, mas a comida espiritual, a que alimenta a alma, essa sim é eterna. E Ele é a fonte dessa vida eterna. Esse texto nos chama a examinar nossas motivações. Estamos buscando a Jesus apenas pelo que Ele pode fazer no presente, ou estamos verdadeiramente entregando nossas vidas a Ele, reconhecendo como Filho de Deus, o único que pode nos dar salvação eterna? Estamos colocando nossa esperança apenas no que é temporário, ou estamos buscando o que é eterno? Imagine a multidão naquele momento. Elas foram alimentadas fisicamente, mas perderam a oportunidade de serem alimentadas espiritualmente porque estavam focadas no benefício imediato. Jesus queria oferecer algo muito maior do que pão e peixe. Ele queria dar a eles a oportunidade de conhecê-lo como o verdadeiro pão da vida. E nós, hoje, somos convidados a refletir: estamos atrás de milagres ou daquele que pode fazer o milagre? Moisés e a presença de Deus, preferindo a presença de Deus acima de todas as coisas. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 3, Deus promete a Moisés que levaria o povo de Israel à terra prometida. Um momento tão aguardado por gerações. No entanto, há uma condição. Deus disse que Ele não subiria com eles, mas enviaria apenas um anjo para guiá-los. Diante dessa promessa,
A resposta de Moisés é uma das declarações mais profundas de fé e dependência da presença de Deus. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés sabia que a terra prometida, por mais desejável que fosse, não valia a pena sem a presença de Deus. Ele preferia permanecer no deserto, um lugar árido, difícil e desafiador, se isso significasse estar ao lado de Deus, a entrar em uma terra de abundância sem sua presença. Essa passagem nos desafia a pensar: estamos buscando apenas as promessas de Deus, ou estamos buscando a sua presença acima de tudo? A presença de Deus é o que nos sustenta nas lutas diárias, nos desertos da vida. Moisés nos ensina que não há vitória, não há promessa, não há terra fértil que se compara ao privilégio de ter Deus caminhando conosco. Muitas vezes, estamos tão focados no que queremos conquistar, nas terras prometidas da nossa vida, que nos esquecemos de que sem Deus, nenhuma bênção vale a pena. Agora, a grande pergunta é: quem é você em meio à multidão? Se você estivesse na multidão que seguia Jesus, estaria ali apenas pela comida, pelas bênçãos, ou pelo desejo de conhecê-lo de verdade? Seria você como Moisés, que preferia o deserto com a presença de Deus a uma terra de bênção sem ele? Há muitos que, como a multidão, seguem a Jesus esperando apenas o benefício imediato. Mas poucos são os que, como Moisés, entendem que a maior bênção é a própria presença de Deus. E você, está buscando Jesus por quem ele é, ou pelo que ele pode oferecer? Está disposto a abrir mão de todas as promessas se isso significar estar mais próximo dele? Assim como a multidão, nós também somos confrontados a refletir sobre nossas intenções. Que sejamos aqueles que buscam a presença de Deus acima de qualquer bênção. Que possamos reconhecer que, sem ele, nada mais importa. Que nossa oração seja como a de Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Hoje, você é convidado a avaliar suas motivações e a responder a essa pergunta: quem você é em meio à multidão? Você é como Bartimeu, que, mesmo diante da oposição, clamou com fé, ignorando a multidão e focando em Jesus? Você é como a mulher do fluxo de sangue, que, apesar de suas limitações, tocou Jesus com fé verdadeira. Você é como Zaqueu, que superou barreiras para ver Jesus. Você é como aqueles 4 amigos, que não mediram esforços para levar alguém até Jesus. Ou você se parece mais com os fariseus, que, embora estivessem fisicamente perto de Jesus, estavam espiritualmente longe? Está seguindo Jesus pelas bênçãos, como a multidão que buscava o pão, ou você o busca pelo que ele é? Você é como Moisés? Você prefere a presença de Deus acima de qualquer coisa? Conclusão: a decisão é nossa. Podemos ser como aqueles que tocam Jesus de maneira única, com fé e um coração quebrantado, ou podemos nos perder nas distrações e nos interesses temporais. Quem você escolhe ser em meio à multidão? Se você chegou até aqui, você realmente é bem-aventurado, pois você tem sede da palavra de Deus, e acredito que não seja como aquelas pessoas que só buscam a Jesus pelo que ele pode dar, mas porque realmente busca a sua presença e o reconhece como Salvador. Então nos ajude se inscrevendo em nosso canal, e compartilhe esse vídeo para pessoas que precisam assistir essa mensagem. Não esqueça de deixar seu like. Diga nos comentários como você busca a presença de Deus. Compartilhe suas experiências para a edificação de nossos irmãos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.